Olá pessoal, este é o canal Química em Foco Biscoitinho do Bem. Nosso assunto de hoje é classificação das cadeias carbônicas. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Binho. E essa é a última videoaula sobre introdução à química orgânica. Na primeira nós falamos sobre fórmula estrutural e fórmula molecular, forma estrutural condensada, forma estrutural normal, forma estrutural em bastão, certo? Na segunda videoaula nós falamos sobre hibridação dos carbonos na cadeia e ligações sigma-pi. Na terceira videoaula nós falamos sobre classificação dos carbonos na cadeia e agora a gente vai falar sobre a cadeia num todo, ou seja, a classificação das cadeias carbônicas, certo? Vamos lá, como é que a gente vê isso? Por exemplo, como é que a gente vai classificar as cadeias quanto ao fechamento? Bom, a gente pode perceber que as cadeias, por exemplo, considerando as cadeias da B, comparando com as cadeias da A, a gente vê que as cadeias da B são cadeias fechadas, é ou não é verdade? Enquanto as cadeias da letra A, elas não se fecham, são cadeias que a gente vai chamar de cadeias abertas. Então aqui ó, na letra A, a primeira classificação é a cadeia aberta, que também pode ser chamada de acíclica, tudo bem? Acíclica, ou de não ciclo, certo? Ou alifática. Então, guarda esse nome, indivíduo. Cadeia alifática é a mesma coisa que cadeia aberta, enquanto as cadeias de baixo são chamadas de cadeia fechada, tudo bem? Fechada, cíclica, tudo bem? Cíclica, e tem um outro nome aqui. Sabe qual o outro nome? Vai ser aqui, ó, ou alicíclica. O que é uma cadeia alicíclica? Se você parar para olhar, olha essas cadeias aqui. Você concorda que essas cadeias aqui, elas são cadeias fechadas também? Ela tem parte fechada aqui, ó. Fechada, e aqui tem parte fechada? Muito bem. A diferença é que as cadeias da letra C, a gente tem aqui, ó, por exemplo, ela é fechada com ligações duplas alternadas. Tá vendo aqui, ó, uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Lembra que assim eu posso representar com uma bolinha e o quê? O anel com uma bolinha no meio. Por quê? Porque essas duplas elas ficam alternando. A gente chama isso de ressonância, tudo bem? A gente chama isso de ressonância. Como as duplas elas ficam em ressonância aqui, então consequentemente a gente pode representar essa alteração aqui das ligações duplas com a bolinha aqui, certo? Então toda vez que ela estiver fechada com a bolinha, a gente chama de aromática. Então essa daqui é chamada aqui, ó, de fechada, aqui, ó, fechada aromática, ou simplesmente aromática, certo? Fechada aromática. Ou seja, quando ela é fechada e ela não é aromática, ou seja, quando ela não tem essas duplas alternadas, a gente chama de alicíclica, fechada alicíclica, tudo bem? Mas quando ela é fechada e ela tem essa bolinha aqui, a gente chama de fechada aromática, beleza? Então essa cadeia aromática também. E aí as cadeias aromáticas elas podem ser separadas, tá vendo aqui, ó? É o aromático separado e esse aqui é condensado. Quando ela é, que a gente vai chamar de polinucleada, tudo bem? O que é uma cadeia polinucleada? É aquela que tem mais de um núcleo aromático. Essa daqui é chamada de cadeia mononucleada. Por que ela é mononucleada? Porque ela só tem, ó, mononucleada. Quando ela só tem um núcleo aromático, tudo bem? Então, mais uma vez, ela é fechada, certo? Ela é aromática, mas como ela só tem um anel aromático, cada uma delas aqui, no caso é essa igual a essa. Aqui ela é chamada de mononucleada. Aqui ela é aromática, ela é polinucleada, porque ela tem mais de um núcleo aromático, porém aqui é separada e aqui é junto, condensada, tudo bem? Mas eu quero que você entenda o seguinte, que essa cadeia aberta, essa aqui é fechada não aromática, ou seja, fechada alicíclica, e essa aqui é fechada aromática, porque ela tem a bolinha no meio, tudo bem? Então, quanto ao fechamento da cadeia, a cadeia é aberta ou ela é fechada, tudo bem? Cadeia aberta, fechada ou fechada aromática. Ok. Na 2, quanto ao tipo de ligação entre carbonos. Muito bem. Concorda que aqui na letra A só tem ligações simples entre carbonos?
E na letra B, eu tenho ligação dupla ou tripla entre carbonos. Quando eu só tenho ligações simples entre carbonos, a cadeia é chamada de cadeia, aqui ó, ela é chamada de cadeia saturada. Ela é saturada. Então, quando é que ela é saturada? Somente, aqui ó, somente ligações, aqui ó, somente ligações simples. Somente ligações simples entre carbonos. Somente ligações simples entre carbonos. Mas, quando ela tem dupla ou tripla entre carbonos, veja bem o que o tio está dizendo, entre carbonos. Quando ela tem dupla ou tripla entre carbonos, ela é chamada de cadeia, aqui ó, cadeia insaturada. Insaturada. Cadeia insaturada. Ou seja, apresenta o que? Dupla, ou, porque pode aparecer junto, tripla, ligação, não é isso? Entre carbonos. Então, a dupla e a ligação tripla entre carbonos vão ser chamadas agora de insaturações, tudo bem? Então, a cadeia insaturada porque ela tem insaturação. Então, cuidado, Capadócio, cuidado. Por quê? Porque aqui é ligação dupla, mas está entre carbonos? Não está. Aqui é tripla, mas está entre o C e o N. Está entre carbonos? Então, quer dizer que ela só tem ligações simples entre carbonos. Somente, aqui só tem o quê? Somente ligações simples entre carbonos. Se só tem ligações simples entre carbonos, essa cadeia, ou melhor, essas cadeias são chamadas de saturadas. Elas não são insaturadas, certo? Então, o que o tio escreveu para você? Aqui, ó, essas cadeias não são insaturadas, ou seja, elas são saturadas. A ligação dupla e tripla não estão entre carbonos. Beleza, gente? Tá aqui entre o C e o N, tá entre o C e o O. Bom, a 3 é o seguinte, quanto à disposição dos átomos de carbono. Quanto à disposição dos átomos de carbono, como é que vai ser? Olha para cá. O que eu vejo de diferente entre as cadeias aqui, primeiro, que o tio não botou aqui A e B, certo? Aqui, ó, entre as cadeias aqui da letra A e as cadeias da letra B. Você concorda que na A eu tenho uma sequência de carbonos sem nenhum grupo carbono preso à sequência? Como assim, Bi? Não entendi. Olha a letra B. Eu tenho uma sequência de carbonos e eu tenho esse grupo carbono preso à sequência. Aqui eu tenho uma sequência de carbonos, que é a cadeia aromática, e eu tenho esses carbonos presos à sequência. Aqui eu tenho uma sequência de carbonos e eu tenho esses carbonos presos à sequência. Logo, quando a cadeia ela não tem grupamento carbônico preso à sequência principal, eu chamo de cadeia, aqui ó, cadeia normal. Essa cadeia é chamada de cadeia normal. Por que essa cadeia ela é cadeia normal? Porque ela não tem aqui, ó, sequência de carbonos sem grupamentos ou sem grupamento carbônico preso à sequência principal. Preso à sequência principal. Então, a cadeia vai ser cadeia chamada de cadeia normal. Enquanto, aqui quando eu tenho, eu vou chamar de cadeia ramificada. Tudo bem? Então aqui, ó, ficou meio cortadinho aqui porque ficou átomo, né? Mas é átomos. Eu vou apagar aqui, ó, para ficar bonitinho. Átomos. Isso agora aparece no vídeo. Tá um pouquinho cortadinho, mas já dá para entender, certo? Então vamos lá, preso à sequência principal. Bom, aqui a gente vai chamar então de cadeia ramificada. A cadeia ramificada, então aqui ó, é sequência de carbonos
com grupo carbônico preso à sequência principal. Muito bem, indivíduo. Então, isso aqui a gente vai passar a chamar de ramificação. Tá vendo aqui, ó? São ramificações, indivíduos. São ramificações. Só que tome cuidado, porque ramificação tem que ser grupo carbônico. Então, olha pro tio. Isso aqui é grupo carbônico? Não, isso é cloro. Isso aqui é cloro. Então, isso não é grupo carbônico. Então, a cadeia é normal. Isso aqui é grupo carbônico? Não. 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 Então, essa cadeia é normal. Então, Marbinho, olha só, não estou entendendo. Como é que eu vou classificar a cadeia? Ela é aberta ou ela é ramificada? Não, a gente vai classificar com todas essas classificações. Por exemplo, essa cadeia aqui ela é aberta, porque ela não é fechada. Ela é saturada, porque ela só tem ligações simples, certo? E ela é normal, porque ela não tem ramificação, até agora. Essa cadeia aqui, essa cadeia é aberta, tudo bem, porque ela não é fechada. Ela é saturada, porque ela só tem ligações simples, certo? Ela não tem nem dupla nem tripla entre carbono. E ela é ramificada, porque ela tem essa ramificação e essa daqui. Essa cadeia, ela é aberta, porque ela não é fechada. Ela é saturada, porque essa dupla não conta, porque está com O. E ela é normal, porque não tem grupo carbônico preso à sequência, porque o NH2 não é grupo carbônico. Você entendeu? E a última classificação é quanto à natureza dos átomos. Muito bem, quanto à natureza dos átomos é o seguinte, você percebe que essas cadeias aqui, elas estão sendo interrompidas por um outro átomo? Aqui, ó, CCN, cuidado que o H não interrompe nada, tá? Porque o H só faz uma ligação. Ó, CCNCC, CCO, CCC. E aqui a gente tem o S interrompendo entre este carbono e este carbono. Quando a cadeia não é interrompida, quando ela não é interrompida, como este caso, como este caso, como este caso, mesmo tendo O, a cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, ela não está sendo interrompida por ninguém. Então, quando ela não é interrompida, ela é chamada de cadeia, ó, vou vir para cá, para ficar mais fácil de ver, essa cadeia é chamada de cadeia homogênea. Cadeia homogênea. Então, aqui, ó, homogênea é uma cadeia sem interrupção. Sem interrupção. Ou seja, essa daqui, então, é a A, homogênea. E a B aqui vai ser o que nós vamos chamar de cadeia. É isso, deixa eu ver se dá para ver. Essa letra B dá. Aqui, ó, heterogênea. Cadeia heterogênea. Então, a cadeia heterogênea é quando ela tem o que então? É com interrupção. É com interrupção. Esse átomo que interrompe a cadeia, guarda porque é pedido isso em concurso, esse átomo que interrompe a cadeia é chamado de heteroátomo. Veja bem, heteroátomo. O que é um heteroátomo? Heteroátomo é o átomo que interrompe. Vou botar aqui embaixo, aqui, ó. Heteroátomo é o átomo que o quê? Interrompe cadeia. É o átomo que interrompe a cadeia. Todo átomo que interrompe aqui não deu para enxergar, vou ter que botar um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. Interrompe cadeia. Então, o átomo que interrompe a cadeia é chamado, agora, peraí, só um segundo para ver se deu, interrompe cadeia. Sim, o heteroátomo é o átomo que interrompe a cadeia carbônica. Então, por exemplo, essa cadeia aqui, ela é aberta porque ela não é fechada, ela é saturada porque ela só tem ligações simples, ela é normal porque ela não tem ramificação, ela não tem grupo carbônico pendurado, e ela é homogênea porque ela não é interrompida. Essa cadeia é aromática, se ela é aromática ela é insaturada porque ela tem dupla ligação, certo? Ela é normal porque ela não tem
ramificação, certo? E ela é o quê? Ela é homogênea, porque ela não está sendo interrompida por ninguém, certo? Por nenhum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio aqui. Então, essa cadeia, por exemplo, aqui, essa daqui, ela é aberta porque ela não é fechada, ela é saturada porque ela só tem ligações simples, ela é normal porque ela não tem ramificação, mas ela é heterogênea porque ela está sendo interrompida, certo? Muito bem. Vamos olhar aqui mais uma última cadeia para a gente observar. Por exemplo, essa cadeia mesma que a gente pode falar, ela é fechada porque ela não é aberta, ela é saturada porque ela não tem ligação dupla nem tripla entre carbonos, ela é normal porque ela não tem ramificação, não tem nenhum grupo pendurado nela, mas ela é heterogênea porque ela está sendo interrompida, certo? Muito bem, então fechamos as nossas videoaulas sobre introdução à química orgânica e a próxima videoaula, que já está aqui no canal também, é a videoaula sobre funções orgânicas. A primeira função orgânica que a gente vai estudar agora são os hidrocarbonetos e eu te vejo lá nesta aula sobre hidrocarbonetos, beleza? Muito obrigado pela atenção, valeu!